Você está lendo isso agora, mas daqui a 1 hora vai estar preocupado com algo que nunca vai acontecer. Não é uma teoria, não é autoajuda. É só o que acontece. O tempo todo, em silêncio. Dentro da sua cabeça. Tem uma coisa estranha que ninguém fala. A maioria das coisas que te tiram o sono, que te fazem olhar para o teto, às 3 da manhã, que te deixam tenso, durante o dia inteiro, nunca acontecem. Nunca. E você já sabe disso. Mas, continua. Pensa naquela conversa que você teve ontem, aquela palavra que você disse. E imediatamente começou a pensar, será que eu falei demais? Será que eu deveria ter ficado quieto? Será que a pessoa entendeu errado? E aí você passa as próximas horas, às vezes dias, revivendo aquilo, criando versões, imaginando o que a outra pessoa está pensando, construindo cenários. E nada disso. Absolutamente nada disso. Está acontecendo de verdade. A pessoa nem lembra, ou nem ligou, mas você criou um filme inteiro, 91%. Esse é o número. 91% das coisas que te preocupam nunca vão acontecer. E os outros 9%, na maioria das vezes, não são tão ruins quanto você imaginou. Mas aqui está o que ninguém te conta. Você já sabe disso. Você sempre soube. Você já passou por isso centenas de vezes. Você se preocupou, esperou, e nada aconteceu. E mesmo assim, na próxima vez, você faz tudo de novo. Por quê? Porque a preocupação não é sobre o futuro. Nunca foi. É sobre agora. É sobre ter algo para controlar. Mesmo que seja só uma ilusão de controle. É sobre se sentir preparado. É sobre evitar surpresas. Como se você pensar o suficiente, se você imaginar todos os cenários possíveis, você vai conseguir impedir o que vier. Mas não funciona assim. Você pensa na reunião de amanhã, no que pode dar errado, no que você pode falar de errado, no que os outros podem pensar, e passa horas preparando defesas para ataques que nunca vão vir. E quando chega na reunião, é só uma reunião normal, sem drama. E você desperdiçou toda aquela energia. Nada. Você pensa na mensagem que ainda não recebeu, naquele visto sem resposta. E começa. Será que eu fiz algo errado? Será que a pessoa tá brava? Será que é o fim? E 3 horas depois, a pessoa responde um oi. Desculpa. Tava ocupado. Fim. Todo aquele sofrimento. Por nada. Você pensa no sintoma. Naquela dor estranha. E já começa a pesquisar. E quanto mais pesquisa, pior fica. Porque a internet sempre tem a resposta que você não queria ouvir. E você passa dias achando que tem algo grave. Até que passa, ou até que você vai no médico. E é só uma tensão muscular. Nada de novo. A mente humana é uma máquina de criar problemas. Não porque ela quer te prejudicar, mas porque ela foi programada para te proteger. E na visão dela, te proteger significa antecipar perigos. Mesmo que esses perigos não existam. E aí você vive numa espécie de realidade paralela, onde metade do que te afeta não é real. É só imaginação. Mas dói do mesmo jeito. Cansa do mesmo jeito. Consome do mesmo jeito. Quando você para de se distrair, é como se a mente esperasse esses momentos para te lembrar de tudo que pode dar errado. E o mais estranho é que quando algo realmente ruim acontece, algo de verdade, você geralmente lida bem. Você age, você resolve, você segue. Mas as coisas imaginárias, essas te destroem. Porque o real tem fim. Tem solução. Tem um ponto onde você pode fazer algo. Mas o imaginário não tem limite. Você pode esticar uma preocupação pro infinito. Pode criar 1000 versões dela. Pode piorar ela a cada segundo. E é isso que você faz. Tem gente que passou anos preocupada com uma conversa difícil que precisava ter. E quando finalmente teve, durou 5 minutos. Foi tranquilo. Foi até bom.
E aquela pessoa pensa, por que eu sofri tanto com isso? Mas não aprende, porque semana que vem vai ter outra preocupação. E o ciclo recomeça. Você já parou para pensar no tempo que você perdeu, se preocupando com coisas que nunca aconteceram? Não estou falando de forma poética. Estou falando de horas, dias, talvez anos, de vida, de energia, de paz, trocados por versões distorcidas da realidade que só existem na sua cabeça. E não é culpa sua, não é fraqueza, não é frescura, é só o jeito que funciona. O cérebro não sabe diferenciar um perigo real de um perigo imaginário. Para ele, os dois ativam as mesmas reações, o mesmo desconforto, a mesma urgência. Então, você vive numa espécie de alarme constante. Sempre tem algo, sempre tem uma próxima coisa para se preocupar. E quando uma preocupação vai embora, outra aparece. Como se a mente não aguentasse ficar em paz. Como se precisasse sempre de um problema para resolver. E talvez seja exatamente isso. A mente precisa de problemas. Porque sem problemas, ela não tem função. E aí, ela cria, ela inventa, ela distorce pequenas coisas em grandes catástrofes. Só para ter algo para fazer. E você acredita. Porque é convincente. Porque parece real. Porque a sensação é real. E aí você gasta tempo tentando resolver algo que nem existe. Mas tem algo que muda tudo. Não resolve, não cura, mas muda. É perceber. É olhar para a preocupação e ver ela pelo que é uma projeção, uma história, uma versão do futuro que você está criando agora e que provavelmente está errada. Porque a realidade, quase sempre, é mais simples do que você imagina, menos dramática, menos intensa, menos preocupante. E quando você percebe isso, não fica mais fácil, mas fica diferente. Porque você começa a ver que a maior parte do seu sofrimento não vem do mundo, das histórias que você conta para si mesmo, dos filmes que você cria, das versões alternativas da realidade, que só existem na sua cabeça. 91%. Pensa nisso. 91% das coisas que te tiram o sono nunca vão acontecer. Nunca. E você vai continuar vivo, vai continuar bem, vai continuar seguindo. Porque é isso que acontece. Sempre foi. Mas a mente já está criando a próxima preocupação, o próximo cenário, a próxima versão distorcida do futuro. E você, provavelmente, vai acreditar de novo. E tá tudo bem. Não precisa ser perfeito. Não precisa controlar tudo. Não precisa parar de se preocupar, mas só perceber, olhar, ver e respirar. Porque a maioria das coisas que você teme nunca vão chegar. E isso não termina aqui. Na verdade, isso só começa aqui. Porque tem muito mais por trás desse número, muito mais por trás dessas histórias que a gente conta pra gente mesmo. E se você chegou até aqui, é porque algo em você reconheceu isso. Algo em você sabe que tem mais. Esse é um espaço diferente. Não é sobre respostas prontas. Não é sobre fórmulas. É sobre olhar para o que ninguém fala, mas todo mundo sente. E se você quer continuar, se você quer ver até onde isso vai, então fica. Inscreve-se no canal, ativa as notificações. Porque o que vem não vai estar em outro lugar. Você chegou cedo. E isso significa algo. A sua mente já está criando a próxima preocupação. Mas dessa vez, você vai perceber